Somos um grupo de pessoas que amam a Deus, a pátria e a família. Pessoas das diversas áreas de atuação e posições na sociedade. Católicos, evangélicos e cristãos das diversas denominações religiosas. Em comum, temos o propósito de fazer do Brasil um país forte. Lutamos por um país livre, onde as pessoas sonham, têm oportunidades, mas trabalhem para conquistar seus sonhos. Acreditamos que a política tem que ser utilizada para melhorar a vida das pessoas, e não para manipular e tornar as pessoas dependentes dela. Para isso, é necessário que os governantes e funcionários públicos trabalhem para o povo, e não para suas ideologias e partidos. Para você não gastar seu tempo assistindo este vídeo inteiro. Somos um grupo de direita, não radical, e não ligados a partidos ou políticos. Mas um grupo que entende que a transformação que queremos no país começa na nossa casa. Nossa primeira conquista é justamente ensinando a nossos filhos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, sendo cidadãos conscientes, e amar a nossa pátria. Lutamos para reaparelhar a máquina pública com pessoas capazes de desempenhar a função com excelência, mas que também sirvam como guardiões de nossos princípios e valores. Para isso, buscamos da sociedade pessoas das diversas áreas de atuação, damos a capacitação e, no momento oportuno, as lançamos para ocupar as funções estratégicas para o nosso avanço. Nossa ideologia se resume a Deus, pátria e família. Nós somos o Por Mais Brasil. Conheça e participe através de nossa página www.pormaisbrasil.org. Olá, Brasil! Começa agora mais um Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Comigo, aqui nos estúdios do Por Mais Brasil, o Capitão Prestes. Boa tarde, capitão. Boa tarde, presidente Fabiano. Estamos hoje num domingo chuvoso e com muito frio aqui em Curitiba, mas o tempo não para e querer exigir muito de Curitiba no que diz respeito a tempo, aí é demais. Curitiba é por demais imprevisível. Eu acho que não é nem imprevisível, eu acho que é previsível. Vai acontecer tudo num dia só e pronto, né? Então não adianta ficar esperando outras coisas, mas o fato é que tem feito bastante frio. Hoje nós estamos, além do frio, nós estamos com chuva em Curitiba. Mas vamos lá, hoje é dia 24 de maio, algumas coisas são muito importantes, capitão, dizer. Nós estamos na última semana de entrega do imposto de renda, declaração de imposto de renda. Então é muito importante, apesar de não ser o nosso papel em si, mas de fato deixarmos registrado a relevância que temos que fazer o imposto de renda. Sabe que o capitão, eles confundem muito a questão do imposto de renda, não sabe, na verdade, nem para que serve o imposto de renda, mas ainda assim confunde muito declarar com pagar. As pessoas não gostam de lidar com imposto de renda porque acham que fazer declaração de imposto de renda é pagar imposto de renda. Inclusive, eu sou contador, você sabe disso, e eu faço algumas declarações onde a pessoa tem a receber, e ela nunca faz com medo de pagar, e ela tem a receber. E aí, por conta de não fazer e depois ter que entregar fora do prazo, tem que pagar uma multa de R$ 195, né? Então, todos têm que procurar fazer. E agora tem uma maneira muito prática que é pelo gov.br. A pessoa ali consegue, inclusive, enxergar tudo que a Receita já tem lançado, que o banco manda, que outros órgãos obrigados acabam enviando informação para a Receita. Então é muito importante. Última semana, vai até sexta-feira o prazo, e é importantíssimo por quê? Por conta, primeiramente, manter seu CPF em dia, não ter seu CPF aí suspenso ou até mesmo aí na condição de inapto pela falta de declarações, né? E, consequentemente, você não estando com o CPF cancelado, você perde alguns direitos e pode ter, inclusive, a sua conta no banco encerrada compulsoriamente por conta disso. Então, faça seu imposto de renda. Como eu disse, nem sempre declarar é questão de pagar. Às vezes você tem até a receber, mas veja lá os critérios para se está dentro do quadro de obrigados a prestar a declaração. E os critérios não é só o ganho financeiro, tá? Também a questão do patrimônio, ele é importante. Você que tem, por exemplo, patrimônio igual ou superior a R$ 500 mil, você está obrigado a declarar o imposto de renda, mesmo que não tenha tido renda nenhum, sempre pelo simples fato de ter esse patrimônio já te obriga. Quem investe em bolsa de valores, olha, eu investi em bolsa de valores, tive prejuízo. Você está obrigado a fazer o imposto de renda. Então não perca o prazo, porque vai até essa sexta-feira. No mais, é aquela coisa que a gente sabe, é imposto sobre imposto. Então, nós brasileiros, nós pagamos imposto sobre a nossa renda, que é o imposto de renda, que vai de 15% a 27,5%, mas também pagamos imposto sobre o consumo, diferente de outros países. E assim, capitão, sabia que, por exemplo, na Inglaterra,
o imposto de renda lá é maior que no Brasil, né? O imposto de renda lá é um percentual maior do que no Brasil. Lá você não consegue resgatar imposto de renda. Então não existe restituição lá. Pagou, pagou, acabou, né? Aí, mas qual que é a vantagem? Bom, mas lá eles não pagam sobre o consumo. Eles não pagam imposto sobre o consumo. Aqui no Brasil, nós pagamos um imposto alto pela renda e pelo consumo. Ou seja, você ganha o dinheiro, você já é taxado entre 15% e 27,5%. Né? Mas quando você vai comprar, por exemplo, combustível, você é taxado novamente, com vários impostos. Né? Esse diluídos em vários tipos de impostos. ICMS, IPI, né? Alguns casos ISS, que é sobre serviço. Então o brasileiro ele fica sofrendo efeito cascata no imposto. Está sempre pagando imposto. Quem produziu já pagou imposto, quem comprou já pagou imposto, que já pagou imposto quando ganhou o dinheiro. Então, acaba que no Brasil o imposto de renda vira ali algo que as pessoas não querem, justamente por saberem que pagam sempre. Não estou nem aqui julgando como utilizam o nosso imposto de renda, não é nada disso. É simplesmente o tanto de imposto que se paga de forma repetida e pagar também sobre a renda e pagar pelo consumo. Mas não adianta chorar agora, o prazo é dia 29, sexta-feira que vem. Não deixe de fazer a sua declaração de imposto de renda para não ter que pagar multas e também não ficar dando brechas para o governo ficar no teu pé. Porque esse é o problema, ficar dando brecha para a Receita Federal ir até você e através de um errinho de imposto de renda, porque é desse jeito, capitão. Hoje eles, para desqualificarem uma pessoa, pegam uma unha. Qualquer coisinha. O cara roubou manga quando era pequeno, virou bandido. Né? Porque é assim que a esquerda faz. Superdimensiona algo mínimo. Né? Para tentar comparar que a direita não é tão honesta como se diz. Né? E por falar nisso, a semana foi de discussão em torno da fala, do áudio vazado do Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PL, com Daniel Vorcaro, que está preso, banqueiro. E a esquerda usou isso a semana inteira, chamando Flávio de bandido. Olha, tá vendo aí como é que a direita gosta de pagar de inocente, mas são corruptos e tal. E aí a gente tem que separar as coisas, né? A gente não pode ser ignorante. E vamos fazer isso aqui um pouco, separar um pouco as coisas aí, né? Deixar mais claro aquilo que não está totalmente claro. Porque no meio disso, algumas pessoas estão aí vendo uma lacuna e se projetando. Faz parte do jogo, né? É bobagem ficar também querendo jogar pedra no Caiado, no Zema, porque encontraram uma lacuna e o pessoal fica, são traíra, são oportunistas. Faz parte do jogo, meu irmão. O erro foi do Flávio em não ser transparente e ter mentido. A gente não pode ficar camuflando as coisas. Não pode ficar criando cortina de fumaça em torno de algo real, porque senão a gente vai se tornar tão tapado quanto o esquerdista. Sabe aquele esquerdista, capitão, que a gente fica batendo na tecla contra eles? Pô, o pessoal tá vendo que o cara roubou, o cara tá na cama pelado com a mulher dele e o cara tá ainda achando que não aconteceu nada. Não aconteceu nada, ele estava ali só ajeitando as coisas, medindo roupa. Não é isso? E aí, o esquerdista também é assim, porque está provado que de fato roubaram. Nossa, mas ele foi inocentado. Não, nunca foi inocentado o Lula. O julgamento dele foi anulado. É diferente. Todas as provas, delações, tudo aquilo foi tudo verdade. Ele roubou. Ele roubou tudo mesmo. E o esquerdista continua falando isso. E a gente da direita, a gente não pode cair nesse mesmo erro. Não pode. Se agora se fazer de tapado. Primeiro, qual o problema do Vorcaro
financiar um filme do Jair Bolsonaro. Eu não vejo problema nenhum, desde que tenha sido tudo legal, né? Dinheiro limpo, saindo de uma empresa ou de uma pessoa física limpa, para financiar uma obra de arte cultural. Não tem problema nenhum. Mas se não tem problema nenhum, por que Flávio Bolsonaro, quando perguntado, ele disse que nunca tinha falado com esse cara, nunca tinha conversado com esse cara? Sabe? É isso que é o problema. Esse que é o problema. Por que mentir? Por que não diz a verdade? Né? Por que já não se desnuda? Sabe que vai para o embate eleitoral. Gente, não vai ficar nada escondido. Né? A própria Bíblia já fala que não há nada oculto que não seja revelado. E, de fato, em eleição, também não há nada em oculto que não seja revelado, porque sempre tem alguém que viu, que participou e tal, e vai ver uma oportunidade de fazer diferença, seja financeira, seja eleitoralmente, aí no jogo. Faz parte. Para que mentir? É isso que eu não entendo. Não mente. Procura se desnudar, procure falar lá. Pronto, tem isso, acabou. Sabe? Porque o brasileiro é inteligente, ele vai julgar. Nossa, aqui no Lula foram bilhões roubados, e aqui foi tanto. Pronto, a gente vai julgar. Sabe? Quem não vota no Lula não vota já relacionado à questão ideológica, princípios. Mas acho que a direita pode perder um voto valioso, que é daquela pessoa que ela não é nem de direita nem de esquerda. Existe? Existe. O cara, ele não é nem de direita nem de esquerda. Vai decidir em quem votar. Aí começa a ver, pô, aqui é tão sujo quanto ali, aí fica ruim. Entendeu? Então, assim, temos que separar as coisas. Temos que separar. Flávio mentiu, precisa se justificar? Precisa. Tem que dar satisfação. Vida pública é desse jeito. Não quer dar satisfação para os outros? Não quer ser transparente? Saia da vida pública. Faz parte. Né? Então as coisas têm que funcionar assim, porque senão fica difícil. Para nós mesmo, para mim mesmo, é muito difícil eu ficar defendendo essas coisas. Porque eu sou racional. E eu não sou tapado. E eu falo tanto dos tapados de esquerda, que sabe que os governos de esquerda são governos extremamente corruptos, claramente aí, não tem nem como comparar, mas eu também não vou ficar adulando de direita pessoas. Né? E a questão da dimensão, isso não importa. Isso não importa. Então, assim, tem que haver transparência. E, de fato, aconteceu. Ele tem que se justificar? Tem que se justificar. Tem que se justificar, sim. Por quê? Porque agora fica criando uma celeuma toda em torno de algo que eu vejo que é pouco relevante. E aí, é claro, aí não tem como não ser, certamente os militantes dele começam a jogar pedra para dentro. Porque bater no Zema e bater no Caiado é jogar pedra para dentro. Ah, mas os caras estão sendo oportunistas. Verdade, e estão com toda a razão. Toda a razão, porque quem errou não foi eles. Quem falhou não foi. Ah, o Zema tem que falar porque o partido dele recebeu também 1 milhão do pai do Vorcado. Então é o partido que tem que falar, não é ele. Sabe? Então, gente, mais inteligência, mais planejamento. Senta aqui. Na campanha de Curitiba eu falei isso. Teve alguns problemas aí com o candidato vice da Cristina Grêmio. Eu chamei ele aqui no canto aqui e falei, cara, me conta, o que tem? Vamos aqui confessar os nossos pecados? Sabe? Vamos confessar, vamos falar. Por quê? Porque nós vamos para o embate e as coisas ficarem aparecendo do nada, uma coisa, depois outra coisa, pega mal. E a gente depois não tem como defender mais. Sabe? E é desse jeito, gente. Tem que ser assim. Ninguém é candidato a papa. O papa tem que ser santo. Né? O pastor tem que, para mim, ter santo. Agora, pastor prostituto, papa prostituto, pastor mentiroso, papa mentiroso, glutão, essas coisas, a gente não quer em vossa santidade. Mas político, não se espera também que o político seja santo. Tem erros? Tem. Agora, bandido é diferente. É diferente, gente. O que o Flávio fez foi mentira. Até agora não tem nada provado que haja ilegalidades
que haja crimes cometidos. Diferente da esquerda. Diferente do Lula. O Lula é bandido. É bandido. Fabiano, mas por que ele é bandido? É bandido porque ele não cumpriu a pena. Se ele tivesse cumprido a pena, né, legalmente, tudo, pronto, acabou a pena? Acabou. Pagou. Não é mais. Foi. Mas ele não cumpriu a pena. Né? Foi feita toda uma trama por trás para anular o julgamento e sentença. É diferente. Mas o dinheiro que estava na cueca existiu. O dinheiro nas malas existiram. As propinas para lá, o sítio, o apartamento, tudo foi real. Tudo foi verdade. Houve delação aceita. As próprias pessoas, para terem diminuído suas penas, confessaram seus crimes. Então, não foi fantasia. Então, a gente não pode permitir que a direita caia nesse mesmo rumo, né? De formar militantes idiotas que não exigem a verdade, que não exigem a clareza dos fatos, a transparência. Então, sinceramente, eu não vi nada demais. Para que mentir? Para quê? Aí, voltando ali, Caiado e Zema, não, eles estão certos, estão que cobrar mesmo. Né? Tem que cobrar, mas estão sendo oportunistas. Faz parte do jogo. Quem erra menos tem sucesso. E aqui o Flávio errou feio. Pode não ser muito, mas foi feio. E o Zema está lá fazendo o papel dele. O Caiado está lá fazendo o papel dele. Não torna eles inimigos e não torna eles também ali, de forma alguma, lutando contra a direita, não. Está certo. Estão fazendo a coisa certa. Estão mais que certos. Me sinto super tranquilo e à vontade, sabendo que existem pessoas fiscalizando a nós mesmos. A nós mesmos. Faz parte do jogo. Nós não estamos acima de nada. Agora, não podemos ficar cometendo esse erro. Né? E tudo isso trouxe um desdobramento, nova pesquisa. Nessa pesquisa, houve uma oscilação pequena, mas houve, dentro da própria margem de erro, mas ali Lula subiu 2%, Flávio desceu 2%, né? Desnecessário. Mas, vamos lá, temos que contornar, mas deixo aqui meu protesto, minha clareza em dizer, não estou aqui para passar a mão em cima de erro de ninguém, não sou palhaço, não sou idiota de forma alguma, sou cabeça pensante, sou estrategista e quero fazer o jogo claro, transparente, não sou perfeito, não sou candidato a papa nem a vossa santidade, então assim, todos têm direito de errar, mas sejam transparentes. Sejam transparentes. Confesso, olha, eu errei, fiz isso e acabou. Não vou julgar ele, condená-lo por conta disso, porque conversou com alguém, porque alguém está financiando o filme, tal, a não ser que seja descoberto crime. Foi descoberto crime, laços ilegais, né? Não republicanos, então aí sim temos que buscar de fato um novo nome, né? Um novo nome, tem bons nomes. Penso que Zema é um bom nome, Caiado é um bom nome, não igual ao do Flávio, não há comparação. Flávio, para a direita, disparadamente, é o melhor nome para o Brasil, disparadamente. Né? Mas, no entanto, o jogo é desse jeito. A gente tem que entrar no jogo sabendo as regras do jogo, como funciona o jogo, e saber que essas coisas acontecem mesmo, por isso não se pode cometer tais erros. E falando nisso, em jogo, tem uma coisa interessante, capitão, que há aí todo um movimento, e é claro, baseado nessas fragilidades que tem sofrido a campanha do próprio Flávio. E, é claro, sempre aquela tentativa de despolarizar a eleição e se ter uma terceira via como alternativa. E nisso haja aí uma grande ação para candidatura ou pré-candidatura do Aécio Neves do PSDB. Né? E saiu que o Cidadania, que é um partido em federação com o PSDB, já aprovou pré-candidatura de Aécio Neves a presidente. Ou seja,
internamente a coisa já está construída. Internamente já está construído. E é mais um nome que aparece para aí engrossar o caldo. Estrategicamente, é um nome que é muito forte, mas no espírito, lá no estado de Minas Gerais. É um estado muito relevante. Um estado muito relevante, o estado de Minas Gerais. Ainda não sei se a pré-candidatura dele tiraria mais voto do Lula ou do Flávio. Mas uma coisa é certa, o voto do centro vem, né? O voto do centro vem. O voto do centro é aquele que pode transitar tanto para a esquerda como para a direita. E o nome de Aécio transita bem nesse meio. Mas agora, mais um nome para engrossar o caldo nas pré-candidaturas. Agora a gente tem que ver o que dizem as pesquisas. O que dizem as pesquisas. Acho que nas próximas pesquisas, se colocando o nome dele, a gente vai ter uma noção de como pode avançar o nome de Aécio Neves, né, para eleição. O Aécio, ele, de fato, assim, penso que o nome dele é muito forte em Minas. É fato. A abrangência fora de Minas tem que ser construída. Mas vamos lá. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais dos demais assuntos aí relevantes na semana. Olá, Brasil! Estamos de volta ao Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Eu peço que você nos siga nas redes sociais, no Instagram, pormaisbrasil.br, no Facebook, Por Mais Brasil, e também, se ainda não está inscrito no canal YouTube, se inscreva lá para receber nossas atualizações. Os programas ainda são gravados, mas em breve nós vamos começar os programas ao vivo, então é muito importante você estar inscrito para receber ali a notificação quando houver alguma atualização ou até mesmo um programa. Estamos aí chegando num momento mais que vai se esquentar o período eleitoral, né? Eu confesso que agora, terminando o imposto de renda, Capitão Prestes, eu começo a me dedicar um pouco mais às questões eleitorais. Aí a gente começa a ter ações mais contundentes, mais estratégicas, porque não adianta nada eu também ficar ali fazendo todo um trabalho em si e não poder me dedicar 100%, porque política é 100% de foco. O 1% que você comete um erro acontece igual o Flávio ali, mentir algo que não tinha necessidade, aí traz todo um problema, repercussão em torno, toda uma celeuma, faz parte do jogo, e a gente tem que também saber lidar muito bem com as peças do xadrez. Eu, acabando de lidar com o imposto de renda, já vou começar a me dedicar muito mais para a questão eleitoral. Vai esquentar mesmo os quadros, mesmo com Copa do Mundo, né? Copa do Mundo começa aí e já faz, acho que já estamos a menos de 30 dias. Vamos até falar um pouco sobre isso. E qual que é a sua expectativa, capitão? Você acha que vem o Hexa? Tá difícil. Você não tem, então, assim... Fácil nunca é, né? Não, fácil nunca é. Copa do Mundo, mas você não está tendo aquela sensação, então, de que as coisas estão melhores para nós do que para os outros países? No futebol, tá difícil. Qual que é o favorito que você acha nessa eleição? Tenho acompanhado um pouco, mas não vejo o Brasil como favorito. Espero sinceramente estar errado. Tá. Mas a gente tem que ficar atento que isso politicamente é cortina de fumaça. Cortina de fumaça.
eleição e todo o trabalho, estratégia em toda eleição não para por causa de Copa do Mundo. Então, por mais que o brasileiro que gosta do futebol vá se dedicar, e tem bastante gente, ontem eu fui no shopping, na verdade só no shopping, não, até no mercado eu indo, até mercado está colocando mesas para essa questão de figurinha. Você curte isso? Não tem. Nunca teve. E sabe que eu já tive? Já assim de colecionar muito. Desde a época, olha que eu tenho lembrança da minha primeira Copa com figurinhas foi em 86, que vinha no chiclete, não lembro se era no Plock, você nem sabe o que era isso, você já mastigou o chiclete Plock? Tinha que ping-pong, né? Acho que era o ping-pong e Plock, né? E aí vinha com as figurinhas da Copa de 86, né? Então ali eu comecei e tal. Na Copa anterior, eu também cheguei a mexer, mas depois parei. Comprei o álbum e montei algumas figurinhas. Eu acho que montei 70%, 80% do álbum. Mas agora estou vendo assim, está bem forte. Mercados, shopping centers, tudo ali. Então, mostra o envolvimento da população. E hoje, mais moderno, né? Porque você preenche o álbum físico e também no aplicativo. Tem um aplicativo também o álbum de figurinhas, né? Mas o que eu quero dizer é que o cidadão fica preso, envolto a isso, né? Todo esse entretenimento que acontece em torno de uma Copa do Mundo, né? Mas politicamente as coisas estão acontecendo. Pode ser que mais distante dos teus olhos, mas continua acontecendo. Continuam sessões no Congresso, Câmara e Senado funcionando normalmente, assembleias legislativas, câmaras municipais, tudo funcionando normalmente. Normalmente, nesse período, como o foco da maioria da população não está na política, eles acabam colocando aqueles projetos mais amargos, né, que geram mais repercussão negativa, colocam nesse período para tramitação. E a gente tem que ficar muito atento a isso e ficar muito também atento à movimentação dos partidos, dos políticos nesse período, porque depois, quando termina a Copa do Mundo, já está muito em cima, né? Já termina muito ali perto das convenções partidárias e tal. Então a gente tem que ficar de olho nessas coisas. Mas vamos lá. Essa semana teve uma reviravolta no caso da ex-deputada Carla Zambelli. Aqui para relembrar, Carla Zambelli, condenada aqui no Brasil. E confesso que, assim, o motivo eu acho muito sério. Então, não estou aqui para defendê-la nem para acusá-la. É porque ela entrou também no meio de uma briga junto ao judiciário. Mas o motivo da condenação dela foi uma suposta invasão ao portal do CNJ, né? Uma invasão hacker. Então não estou julgando-a e nem absolvendo-a disso. Para mim é uma coisa séria. Tá? Para mim é uma coisa séria. Mas como foi tudo muito junto com o 8 de janeiro, toda a repercussão, uma perseguição muito forte em torno das figuras de direita, ela foi condenada aqui no Brasil, saiu do Brasil, ficou foragida e foi para a Itália. Lá foi presa e primeira e segunda instância, vamos dizer assim, teve a extradição aprovada para o Brasil. E quando aqui o Supremo estava mantendo ou enviando a maneira com a qual ela deveria ser extraditada, houve uma reviravolta, que foi a anulação da extradição dela pelo Supremo da Itália.
E isso é interessante a gente falar, tá? Isso é interessante. Por quê? Porque agora foi o Supremo da Itália. Não tem órgão superior para se recorrer. Talvez ali as medidas contraditórias, né, embargos, apelação, alguma coisa que possa ser feita. Não conheço ali a legislação na Itália, mas a decisão foi da mais alta corte italiana e anulou as sentenças anteriores e, consequentemente, a extradição. Isso tem um recado muito forte. Por quê? Porque se isso aconteceu, eu não vi o motivo, tá? E eu procurei em diversas reportagens, nenhuma especificou como o julgador, aqui no caso o Supremo, se manifestou. Mas um motivo, ou o único motivo capaz de fazer com que um país que tenha tratado de extradição com o Brasil anule uma extradição é pelo reconhecimento de pedido. E o pedido no Brasil é de que ela havia sido condenada por invadir o site de um órgão público. O pedido da defesa é que a Itália não considere essa condenação, porque essa condenação é unicamente baseada em perseguição política pelo judiciário. Então, se a mais alta corte anulou a condenação, se não houve erro processual, é porque ela chegou à conclusão de que, de fato, está havendo perseguição pelo judiciário. E aí, isso aconteceu também bem recentemente com Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha. Falo com ele de vez em quando. Ele está na Espanha e a Suprema Corte Espanhola o anistiou lá. Anistiou, não, o asilou lá. Né? Porque reconheceu que ele estava sofrendo perseguição política pelo judiciário. Então, asilou, falei asilou, né, rapaz? Exilou, né? Não é um asilo lá? Então, em tempo, minha correção, o exilou lá. E, então, reconheceu que estava havendo perseguição pelo judiciário. E agora é mais um país democrático, tá, gente? Não estamos falando de país cujo não há democracia, não. Mais um país democrático da União Europeia, europeu, no caso, que reconhece que um cidadão brasileiro pode permanecer dentro da nação porque teve que sair do Brasil por conta de perseguição política, ou seja, ele está sendo perseguido pelo judiciário do seu país de origem. Mais esse recado, isso aqui é porque o pessoal está comemorando, como se nada tivesse acontecendo. Volto a dizer, não estou nem absolvendo-a e nem condenando-a pelo ocorrido, pelo fato, que para mim é grave, para mim é sério. Mas está havendo reconhecimento de que está havendo perseguição. E essa perseguição, gente, independente, Fabiano, beleza, ali o fato, de fato, aconteceu e tal, tal. Sim, mas as penas que estão sendo dadas são desproporcionais.
É como a pena da mulher do batom lá, 14 anos, por passar batom numa estátua, sabe? Isso comprova que é perseguição. Essa não teve oportunidade de sair do Brasil, mas todos que estão saindo do Brasil estão tendo esse reconhecimento. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? Isso é seríssimo. Inclusive para você, mesmo que tapado, esquerdista que está achando bonito isso. Hoje a perseguição ideológica, amanhã é religiosa, amanhã você não concorda, manifesta e simplesmente por discordar recebe sanção, prisão. Entenda que quando não há democracia, o povo inteiro perde. São pouquíssimos aqueles que levam vantagem em cima de autoritarismo, em cima de comunismo. São pouquíssimos que levam vantagem. Tá? Não chega a 1% da população. Então você que está aí achando bonito quando o judiciário prende ilegalmente pessoas por divergências ideológicas e diz, olha, merece mesmo, porque esse daí é um gado, sei lá como é que chama, o pessoal aí e tal, seja de esquerda ou direita, não importa. Então, esse recado aqui é sério. Eu ainda busco ter acesso de fato, qual foi a manifestação aqui dos julgadores com relação a essa anulação. Quero ver realmente, né? Mas é um recado claro que a gente tem que ficar atento. Tendo dito isso, capitão, eu acho que pela semana é isso mesmo. Vamos encerrar por hoje. Quero desejar a todos uma semana abençoada. Seja próspero aí sua semana, seu trabalho, saúde, sua família. E vamos aí esperar as cenas dos próximos capítulos. Vamos adiante então. Então até a próxima semana. Um grande abraço a todos. Obrigado por nos assistir, nos acompanhar.